Eu cresci aqui, meus pais fundaram, né, a unidade e a princípio trabalhavam com jovens, né, carentes, pessoas vindas das favelas, das ruas, e a gente veio para cá, vamos dizer assim, de mala e cuia, e aí começamos a morar, a trabalhar, a viver e a conviver aqui com as crianças. E aí é que foi evoluindo o trabalho. Depois que foi o trabalho com crianças, começou o trabalho com pessoas, pacientes terminais, muitas pessoas eram atendidas. E aí eu estou sempre acompanhando aqui, vi crescer aqui tijolo por tijolo, ajudei até a fazer alguns tijolos, literalmente, né? E é um trabalho muito legal, assim, muito bacana, feito a muitas mãos. Aqui você pode estar vendo a ponte, né? E foi o que eu vi na época, em 1978. Eu estava prestando serviço no centro de queimados, né? E naquela noite eu vi. Não estava sonhando nem estava dormindo. Estava perfeitamente acordada, né? Só que fui lá no centro de queimados. E quando eu olhei assim em cima da ponte, da árvore, eu vi uma nuvem escura, com aquelas letras igual ao pedágio, né? E aquela nuvem toda transformou-se numa pessoa de roupa marrom. E da cabeça daquela pessoa saía, para minha mente, um arco de fumaça, que nem a Esquadrilha da Fumaça. E mostrou essa ponte aqui, né? Mostrou a ponte, o lugar, o rio, passa aqui, a floresta de zootecnia. Como eu morava no centro e trabalhava lá e tinha lojas no centro, eu desconhecia esse lugar. Aí depois eu vim aqui ver, né, averiguar se o que visão foi aquela tão rápida, que rapidinho transformou, né, só me deu esses dados. Aí cheguei aqui e encontrei a ponte. Aqui, aí embaixo também, o arco dela, ela sobe lá para dentro. Então a gente ficou 20 anos tirando meninos da rua aqui. Crianças de 0 a 12 anos para entrar. A cidade não tinha conselho tutelar, não tinha juiz da vara da infância, só tinha na época o doutor Della Rosa, que era chamado curador dos menores. E eu trabalhei com ele um bom tempo como voluntária, recolhendo crianças da rua e trazendo para criar. Então cheguei a ter mais de 100 internados. Isso passaram-se 20 anos, né? De 78 até 98. Agora nós vamos dar um salto no tempo e falar do outro chamado, que é a segunda etapa do trabalho hoje. É com os doentes, né? Eu vi aquela mesma pessoa, aquela roupa muito bonita, né? Mostrou para mim, disse, olha, a população mutilada aí, para você cuidar. Aí foi aparecendo, assim, pessoas quase mortas, outras cadeiras de roda, né? E foi aparecendo, e deu uma lotação aí de 75 internados, igual as crianças tinham os doentes, né? Aí a gente foi trabalhando nesse outro lado da saúde também, desde 98. O Toninho tem uma história de vida muito difícil, né? Ele foi uma criança que eu acho que ele veio ao mundo para ensinar a gente muito a amar, né? O Toninho, ele tem uma síndrome rara, ele foi internado no Hospital das Clínicas desde os 3 meses de idade, teve uma parada cardiorrespiratória, onde ficou dependente de um respirador. A mãe, ela não necessariamente não é que ela abandonou, ela tem uma vida social muito difícil, tem mais 10 filhos, né? E sendo que 2 desses filhos têm a síndrome do Toninho, não tão comprometido quanto ele, mas tem também problemas. Essa mãe torna-se muito difícil a vinda dela,
Então, para ela dar a assistência necessária que essa criança precisa, ela não tinha condições. Aí ela abriu mão da guarda desse menino, hoje eu tenho a guarda dele, para gerar documentos e todos os benefícios que ele possa ter, né? Sendo que o carinho de mãe é dela, né? E a gente até solicita muito que ela venha, e ela tem essa dificuldade de estar vindo, porque esse carinho de mãe, essa relação mãe e filho, eu não consigo realmente dar tudo, né? Eu tento, mas não consigo. E ele está aqui hoje, morando com a gente. A perspectiva de vida dele era uma perspectiva de vida muito pequena, mas devido a todos os cuidados que ele recebeu, aqui não tem problema de infecção cruzada, essa criança está sobrevivendo, né? E necessitando hoje que se troque esse aparelho, já que ele atingiu um peso que eles nem esperavam que ele fosse atingir. Pelo Francisco de Assis, hoje, não ser ainda reconhecido pela Secretaria de Saúde, pelos órgãos públicos, né, vai obter o CNES, né, que é o CNES, que dá o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Nós não conseguimos fazer com que o Toninho recebesse, pelos órgãos públicos, o respirador. Sendo assim, eu, como curadora dele, me vi na responsabilidade de conseguir isso. Então eu estou pedindo ajuda da sociedade para que a gente consiga e esse menino continue respirando. Já que o aparelho que ele tem hoje é muito antigo e consegue apenas ventilar até uma pessoa que pesa 30 quilos. Hoje ele está com 28,5 quilos e muito bem. Então ele precisa continuar respirando e eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso com a ajuda de todo mundo. Terezinha já é professora, de tanto desmaiar assim, já quebrou o nariz, já tem várias sequelas no rosto. Aí eu disse, meu Deus, Terezinha tá caminhando pro fim, mas eu tenho que explicar isso pra ela de uma forma bem amena, né? Aí cheguei nela e falei, Terezinha, você já viu falar que a gente chega nesse planeta e um dia a gente tem que sair? Ela disse, já. Eu disse, olha, é o seguinte, lá do outro lado, nós vamos fazer uma festa quando a gente chegar lá, e se eu preparo nela, né? Pra morte, tudo. Eu digo, olha, lá tem uma festa, vamos fazer uma festa lá em cima, do outro lado, pode ser lá em cima, fazer mais embaixo. Então é assim, eu vou convidar o povo e você procura o bolo. O bolo é sua responsabilidade. Você vai partir esse bolo lá do outro lado, para todo mundo que ajudou aqui, a cidade inteira. Ela começou a dar risada lá na cama, tudo, e por aí ela entendeu que tudo que é vivo morre, tudo que é novo fica velho. Então por aí já entendeu que a gente tem que se preparar para sair daqui, né? Família é o alicerce de tudo, né? Independente de um ente da família estar mais debilitado ou não, né? Em qualquer circunstância, né? A família tem que estar sempre unida, independente de estar mais debilitado ou não, né? Porque muitas pessoas acabam dando valor, que não é o meu caso, não é o caso do meu pai, né? Que a minha família é só eu, meu pai e a minha mãe, né? Mas muitas pessoas acabam dando valor no pai, na mãe, depois que acontece alguma coisa, né? Ou com ele mesmo, né? Que a gente nunca sabe dia de amanhã, né? Do mesmo jeito que tá todo mundo bem hoje, amanhã pode ser acometido por uma doença, um acidente. Ela teve um aneurisma e vazou muito sangue no cérebro e ela não conseguiu voltar, ficou em estado vegetativo já faz 2 anos. Ela ficou no Hospital das Clínicas 3 meses. Ela ficou lá, aí depois, a hora que ela ficou bem, assim, estacionou, a pressão, tudo, aí o médico deu alta. Nós moramos em Luiz Antônio, e nós não temos condições físicas de cuidá-la, porque ela precisa de cuidado de 24 horas. Eu tenho a minha mãe, tem 91 anos,
E tenho eu que faço tratamento do câncer, e tem outra minha irmã que já teve ela já teve 2 aneurismas também, e ela é meio limitada, então a gente não podia cuidar dela. Então a gente achou aqui o Francisco, encontrou na internet, e nós viemos aqui, e aqui o que a gente puder, a gente está sempre ajudando no que pode. Tem várias histórias assim, interessantes de alguns pacientes, tem histórias tristes, tem histórias legais, né? Uma das histórias assim, legais, que são interessantes, que nem, como eu disse anteriormente, como são pacientes que têm doenças crônico-degenerativas, que não tem prognóstico de melhora, quando tem uma melhora que não é esperada por nós, a gente fica feliz e às vezes até se assusta, né? E assim, histórias tristes, né? Como a gente tem pacientes que foram coisas bobas, né? Que acontecem na vida da gente, que acaba levando a gente numa fase. A gente tem um paciente que internou recentemente, é um adolescente de 25 anos, né? E ele estava trabalhando como pintor, pintando uma estrutura, e tinha um fio de alta tensão conectado lá de uma maneira irregular numa chapa metálica, e ele passou aquele rolo compressor e recebeu toda essa descarga de alta tensão nele. E ele se tornou um paciente totalmente assim sequelado, não tem prognóstico nenhum de melhora, apesar de que ele apresentou assim uma melhora, que ele conseguiu sair da ventilação mecânica, né? Então, mas ele ainda é um paciente customizado, com toda essa limitação, né? Ele tem um grau de entendimento do que a gente está falando, porque ele consegue, com o olhar, né? O olhar dele, ele transmite algumas coisas pra gente, às vezes um piscar, você tá entendendo? 2 piscadas assim, uma não. Então, assim, isso mostra pra gente como a gente tem que valorizar a vida de todas as formas, né? E que são, assim, histórias que deixam a gente chateado, porque a pessoa trabalhando, tá lá pintando, de repente transforma a vida de uma pessoa que é um adolescente, né, de 25 anos, que estava fazendo faculdade e tudo. E, então, assim, são coisas que deixam a gente um pouco chocado, assim, triste das situações, mas a gente tem que levar com o máximo de tentar levar com mais tranquilidade possível. Nosso amor cantado em versos, por tudo Ele nos dá. Vamos imaginar que dos nossos corações saem raios multicores, espalhando muito amor.